Último take, será? Eu terminei a minha preparação para fazer a travessia Lapinha-Tabuleiro. Mas o que é essa travessia Lapinha-Tabuleiro, Felipe? Então vamos lá. É uma travessia famosa aqui em Minas, talvez a mais famosa de Minas Gerais, que sai da cidade, do distrito, na verdade, de Lapinha da Serra, que é um distrito de Santana do Riacho, né? E termina em outro distrito, o distrito de Conceição do Mato Dentro, que é Tabuleiro do Mato Dentro. Esse distrito de Tabuleiro do Mato Dentro, ele é conhecido justamente pela Cachoeira de Tabuleiro, que é a maior cachoeira em queda livre de Minas Gerais, a terceira maior cachoeira do Brasil. E desde que eu fui lá em Tabuleiro a primeira vez, eu devia ter, sei lá, 9 anos, 8 anos, sei lá, não sei qual a minha idade na época, eu ouço falar dessa travessia. Então, desde então, eu tenho isso na minha cabeça, tipo, dessa travessia na minha cabeça. E faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu descobri que era possível fazer ela em um dia só. Por quê? Porque a galera divide essa travessia geralmente em 2 ou 3 dias. É uma travessia longa, assim, para quem não está acostumado a fazer o trail, né? Ou quer fazer mais de boa, né? Quer fazer mais tranquilo também, é uma travessia longa, mais de 30 quilômetros. E eu nunca tive vontade de fazer ela nesses 2 ou 3 dias. E aí, nesses últimos 3 anos, eu descobri que eu poderia fazer ela de uma vez só, em um dia só. Então, assim, tem mais ou menos uns 3 anos que eu tenho isso na cabeça. Desde então, eu percebi que eu precisava me planejar um pouco mais, entender como que funcionava o trail, como que eram as coisas, né? Os equipamentos, como que são as coisas para a trilha, assim, no geral. Eu sempre fiz trilha com a minha família, geralmente, né? Com pai, mãe, alguém. Mas ninguém estava disposto a fazer essa travessia em um dia só comigo. Então eu decidi que eu ia fazer sozinho. Dito isso, eu percebi que eu precisava me planejar melhor para eu fazer esse desafio de forma adequada. Por quê? Porque correr bem fazer essa travessia quando você está sozinho, não basta só você fazer ela tranquilo, né? Você tem que ter uma certa segurança maior, assim. Você precisa ter um certo nível de folga para fazer uma longa distância sozinho. Principalmente num ambiente, vamos colocar assim, hostil, que é o meio do mato, assim. A gente nunca sabe o que pode entrar, assim, o que pode acontecer. E aí, por isso que eu percebi que eu precisava desenvolver mais tanto a minha capacidade, né, física, quanto a minha capacidade de ficar sozinho no meio do mato, assim. De lá pra cá, eu comecei a pensar nessa preparação, assim, e percebi que a minha rotina de treino tradicional, ela não me levaria a ter essa folga, né, para eu fazer tranquilo esses mais de 30 quilômetros. Então, assim, eu comecei a pensar em aumento do tempo de exposição, porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar para fazer a distância lá, né, para fazer a travessia. Comecei a pensar em treinos mais longos, então, né? E também uma coisa que eu não tinha nos meus treinos, principalmente de esteira e de rua, né? Que eu sou um corredor de rua, são as subidas. Então eu comecei a usar trilhas para fazer essa preparação mais específica para essa travessia, assim, né? Dentro disso, eu também comecei a pensar dentro do salão de musculação o que eu podia adaptar na minha rotina de treinos para eu encaixar e melhorar esses quesitos assim. Então, eu mantive meus treinos de força, principalmente pensando em força concêntrica para subir, porque eu sabia que eu ia subir muito, mas depois de um tempo eu percebi também que eu tinha que descer, então foi uma parada também que eu comecei a pensar no final. Comecei a pensar mais no trabalho de carga, assim, em como o meu tronco trabalha com a carga, né? Eu vou carregar cerca de 5, 6 quilos na mochila, com água, com comida, com equipamento, né? Que é necessário, né? Com carregador, com cabo, com toalha, que nem eu falei, água, só água
cada litro de água ali pesa cerca de 1 quilo, então mais a mochila, então coisas que eu preciso levar para se caso acontecer alguma coisa. Então eu precisava ter esse trabalho de tronco assim para sustentar o peso, enquanto a minha ideia é fazer em um dia, então eu preciso correr nesse período, né? Então eu preciso trabalhar o tronco pensando na corrida, né? Em sustentação de peso durante a corrida. Fora isso, né, trabalhos unilaterais, porque a corrida já exige isso, trabalho de panturrilha e tornozelo, porque a gente, né, no caso eu vou fazer a trilha em locais que eu nunca passei, então a gente não sabe que tipo de terreno exatamente, né, como que vai ser, geralmente são terrenos irregulares, então cansa muito, principalmente em subida, né, e esse trabalho de resistência em marcha, que são coisas importantes já na corrida, mas que entraram ainda mais fortes nessa preparação assim. Então assim, a musculação e o treino de força, ela serviu para sustentar, né, para melhorar a minha capacidade de corrida e de sustentação de esforço nesse tempo, assim. Que nem eu falei, além disso, né, além do salão de musculação, eu usei trilhas, né, para fazer alguns testes. Nelas, às vezes, eu descobri que algum equipamento era ruim de carregar de uma forma ou era melhor de carregar de outra forma. De que forma era melhor eu registrar o que eu estou fazendo, né? Hoje eu tenho câmeras, tenho o meu celular que grava, tenho uma câmera específica, né, de ação. Percebi coisas que funcionaram, então eu sei que a palatinose funciona bem, mas eu tenho uma certa resistência com o gel de carboidrato. Sei que o amendoim funciona bem na trilha para mim, mas que, por exemplo, carregar coisas, por exemplo, um sanduíche na minha mochila talvez fosse difícil por causa do tamanho da mochila, e coisas que eu precisei alterar assim de acordo com o que eu fui testando, né? Por exemplo, a minha própria mochila, né? Eu comecei a fazer essa preparação com uma mochila e depois eu acabei arrumando outra que era muito mais, que para mim era muito mais adequado no que eu vou fazer, né? Então assim, essas foram algumas das coisas que as trilhas que eu fiz me ensinaram, me mostraram que eu precisava adaptar, mexer ou até mesmo, né, fazer do jeito que já estava porque estava bom. Coisas que hoje não saíram como planejado assim. Hoje é segunda-feira, eu vou fazer a travessia na sexta e esse último fim de semana eu tive uma virose que me deu diarreia, vômito. Então assim, é uma parada que eu não esperava mesmo estar nessa situação tão próximo da data da travessia, assim, eu pensava que eu ia estar mais forte, só que são coisas que eu não consigo controlar, assim, infelizmente, não é uma parada que eu podia controlar, então a gente, né, no caso sempre eu falo a gente, não sei porquê, no caso, são coisas que eu tenho que só contornar, é o que eu tenho para fazer. Por causa dessa virose, eu acabei perdendo o meu último treino longo, assim, por sorte, já era um treino de deload, então eu já estava com o volume bem reduzido, assim, eu ia fazer 12 quilômetros para quem vinha de 22, 16, 18 quilômetros, assim, seria uma semana bem leve. Então, assim, não foi uma parada que alterasse o planejamento ou prejudicasse o planejamento, né? Por sorte, hoje eu não tenho nenhuma dor que poderia, sei lá, né, também mudar algum planejamento, pensar em alguma coisa assim. O que me gera mais dúvida hoje é a minha situação física atual, né? Por conta dessa virose, eu passei o final de semana praticamente sem comer, mas hoje, já segunda-feira, eu já consegui tomar café direito, almoçar direito, então acho que eu estou voltando ao normal e creio que até quinta-feira, que vai ser a data prévia, né, o pré-travessia, eu já vou estar o mais normal possível. Talvez uma das coisas que eu mais subestimei assim nessa preparação foi talvez o meu tempo de exposição nessa travessia, assim. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para fazer essa travessia, e isso é uma parada que talvez no início eu tenha subestimado, assim, por causa dos treinos, né? Eu deveria ter feito treinos mais longos, mais treinos em trilha, assim. Mas eu acho que não é uma parada absurda,
Por exemplo, eu sei que são só, não passa de 40 quilômetros, né, nesse total todo, mas ainda assim, provavelmente vão passar de 5 horas de exposição de trilha, assim. E eu só fiz isso uma vez em todo esse período. Isso é uma parada que talvez eu devesse ter feito mais vezes, assim. Mesmo nas trilhas que eu pensei que eu ia fazer em mais de 5 horas, por exemplo, lá na Serra do Cipó, no Cânion das Bandeirinhas, que eu achei que eu ia demorar mais de 5 horas, eu demorei menos, assim. Então, foi uma parada que eu talvez tenha subestimado. Como que eu tô agora, né? Fisicamente, eu tô me sentindo bem. Hoje eu corri 4 quilômetros na esteira. Parecia que eu corri bem tranquilo, parecia que eu nem tava correndo, assim, sério, eu nem suei. É uma parada que eu acho que é um bom sinal, principalmente pelo último fim de semana, assim. Então eu acho que isso mostra o quanto eu estou preparado nesse momento, assim. De novo, o que eu tenho dúvida é com relação ao meu tempo de exposição nessa trilha, né? A gente não sabe, eu não sei o quanto eu vou demorar para fazer, e isso é uma parada que gera até um certo tipo de cuidado, assim, para mim. Eu tenho que estar pronto para ter água suficiente, tenho que ter comida suficiente, para eu demorar o quanto for preciso e terminar, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Mas em compensação, de novo, né? Hoje eu me sinto muito forte para fazer essa travessia e eu acho que vai dar tudo certo, assim. Eu estou muito confiante que vai dar tudo bem nisso tudo. A minha expectativa, assim, é de que vai dar tudo certo, né? De novo. Mas eu acho que o tempo maior de exposição, assim, quanto mais tempo eu fico na trilha, mais cansado eu fico. Então, é uma parada que eu acho que vai ser a coisa mais difícil, assim. E lidar com o cansaço, principalmente sozinho, é uma parada complicada, né? Mas, assim, de toda forma, eu acho mais fácil lidar com o meu cansaço sozinho do que ter que lidar com o meu cansaço e o de outra pessoa junto, assim, talvez. Então, é uma parada que também eu acho que é um ponto positivo de eu estar fazendo sozinho, né? Eu acho que eu vou me sentir muito bem fazendo essa travessia. É uma parada que eu desejo há muito tempo. Então, vai ser uma realização, assim, de muitos anos. Eu falo disso desde 2023, assim, que foi quando eu decidi fazer realmente, mas eu já tenho esse desejo de fazer essa travessia, já deve ter, sei lá, uns 5, 6, 7 anos, talvez. Então, é uma parada que eu acho que eu vou me sentir realizado, assim, de estar fazendo mesmo. Eu acho que o trecho que mais me preocupa, assim, é o final, né? De novo, quanto mais tempo eu demorar para chegar na parte final, mais vai ser difícil eu atravessar o trecho final da trilha, assim. Mas no fim das contas, eu acho que eu tô preparado. Então, não é uma parada que eu acho que eu vou ter que me matar para fazer, né? O último trecho, assim. O que eu mais quero ver mesmo, assim, é a cachoeira mesmo, de frente, assim. Muita gente fala da parte alta, mas eu sou um cagão, eu morro de medo de altura, então não é uma parada que me atrai muito ali no final, chegar na parte alta da cachoeira, mas sim ver ela de frente, assim. Tem um mirante que já vai estar na parte final da trilha, então chegar no mirante talvez seja um ponto de tipo, putz, eu realmente fiz a parada acontecer, tá ligado? E a partir dali eu acho que vai ser só encerrar e curtir o finalzinho, assim. Dito isso, eu acho que eu vou encontrar ali a realização de um desejo de muitos anos, assim, e o fim de um planejamento de mais de 6 meses, assim, que foi esse último ano, assim, né? Pensado para fazer essa travessia mesmo. Foi um ano diferente do que vinha sendo os últimos anos, assim, muita coisa mudou, né, no meu planejamento, na minha vida também. Então é uma parada que eu chegando ali para ver a cachoeira de frente, eu acho que vai ser o fim
o fim mesmo, né? Sabe quando tipo, né? Quando a gente está afim de alguma coisa, né? Então aquilo ali vai ser o fim esperado de um semestre de muito treinamento e foco nessa missão de fazer essa travessia, assim. É isso.